E eu tinha acabado de ler numa declaração da ONU de que os prédios mais inúteis do mundo eram os templos cristãos, que não tinha nada menos usado, erguido com mais pompa e solenidade, e com utilização menos significativa para a humanidade do que os templos cristãos. Eu falei, então eu vou lotar esse negócio aqui. Ele ocupa um espaço tremendo e ele não serve à sociedade em nada, Não, né? não dá Eu, essa na Celso resposta. Garcia eu tenho essa impressão. É, Fala, meu Deus, só tem igreja para lá e para cá e ao redor todo mundo passando fome, todo mundo é, precisando de ajuda. É um retrato terrível, né? é, Daquele templo de Salomão, daquelas é. igrejas grandes ali, né? E eu não podia nem admitir fazer parte disso. Aí meu pai disse, usa. Aí eu enchi o templo de hippies, de malucos, eram centenas, até milhares. Botei uns 150 morando lá. A gente levava comida para eles, remédio, eu consegui médicos para irem atendê-los. Foram sendo cuidados e sendo batizados e se convertendo. Muitos da América Latina, da Europa, alguns eram engenheiros, arquitetos, até médicos. Tinham deixado tudo e andado pelo mundo como hippies. A gente está falando do iníciozinho dos anos 70. Aí, pois bem, aí a igreja presbiteriana me pediu para me mandar para o seminário de Campinas 3 vezes. E eu não aceitei. Queriam me mandar para o seminário do Recife, eu não aceitei. O argumento era o seguinte: eu não quero ser pastor institucional. Se vocês não me atrapalharem pregando o evangelho no mundo para onde Jesus me envia, e ensinando para aqueles que de outra feita não ouvirão vocês jamais, mas me ouvem porque têm uma identificação natural comigo, porque eu estava no meio deles até recentemente e não rompi relacionamento com nenhum deles, como eu não rompi até o dia de hoje. 54 anos depois, eu tenho os mesmos amigos, menos os que já morreram pela idade, já partiram. Pois bem, eu não quero, só vai me atrapalhar. Insistiram, insistiram. Aí eu escrevi uma tese para não ser ordenado, que foi aquela da ordem de Melquisedeque, o que Deus sempre fez, faz e fará fora das instituições religiosas. Discutiram 3, 4 dias, aí me ordenaram. E eu continuei pregando e aquilo crescendo, bombando, explodindo. A televisão me espalhou logo no Brasil inteiro. Aí, por 78, eu já estava em boa parte do Brasil em rede nacional. De 80, 81 para frente, entrei na Band, entrei no TVS, na TVS, entrei na Globo, entrei na Manchete assim que abriu em rede nacional e nas rádios variadas e colunas em jornal e eu fui, mas minha ênfase era o mundo, eram as pessoas, não Você era. sabia, cara, que você teria muito alcance? Em algum lugar assim, interior? Olha, eu nunca procurei, eu nunca bati em lugar nenhum pedindo palco, pedindo nunca, nunca. Existe uma consciência do chamado? Total. Eu sabia Você que eu tinha essa consciência. absoluta, que eu tinha nascido para aquilo. E depois que eu fui ordenado ministro presbiteriano, meu pai me contou o que ele tinha feito quando eu nasci. Que eu acho que eu já contei em algum lugar. Que ele era agnóstico, no dia que eu nasci, ele me levou na esquina do quarto, sozinho, e falou: eu não sei se existe Deus, mas se houver Deus, eu ofereço esse meu filho ao Deus que seja, ao Deus que é. Se houver Deus, a única coisa que eu peço é que ele não se vincule a nenhum grupo religioso que tire dele a alegria de amar uma mulher, de ter todo o prazer conjugal de uma vida amorosa e reciprocamente amorosa com uma mulher, e a alegria de ter os filhos, cuja primeira alegria eu estou tendo hoje oferecendo esse filho ao Deus que eu não sei nem se é, nem se há, nem se acontece de ser. Mas se houver, ele é teu. E nunca me disseram nada. Eu nasci sentindo que tinha uma marca em mim que eu não sabia o que era. Com 7 anos de idade, eu comecei a ter certeza de que Deus tinha alguma coisa a ver comigo, que eu tinha alguma coisa a ver com Deus e que eu não sabia o que era, mas que nós dois tínhamos algo. Aí, com 13 anos, depois da conversão do meu pai, pediram para eu fazer uma oração e eu fui fazer essa oração. Eu entrei em transe e
igreja inteira também caiu, todo mundo caiu do chão chorando aos prantos. Eu orei quase meia hora sem saber o que eu estava orando. Quando eu voltei a mim, estava todo mundo chorando e o reverendo Antônio Elias, que era o pastor da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, que foi meu predecessor e um dos meus mentores, me disse, olha, domingo você vai pregar. Eu tinha 13 anos. Aí eu fui lá, preguei, foi uma coisa estrondosa, e encheram a minha agenda em tudo que é igreja e denominação do Rio de Janeiro e do interior do Rio de Janeiro por 6 meses. Quando eu me vi, eu estava pregando todo dia, assim como quem está observando um prodígio, uma criatura anômala, um rapazinho de 13 anos de idade que tinha um vernáculo de um adulto e uma concordância verbal quase irreparável, uma capacidade de fluência e de eloquência enorme, como se fosse um ser muito adulto. E aí eles quiseram me pegar para aquilo ali, e eu vi e falei, não, Deus me livre, eu tenho que viver, senão eu vou ser mais um doente no meio desses crentes. Tentaram fazer de você um pregador mirim? Um pregador que eu jamais serviria para isso, nem meus pais, nem minha mãe tampouco, nem ninguém. Minha família tinha juízo demais para aceitar uma loucura dessa. E meu pai abominava essas ideias de precocidade. Ele sabia que não devia ser neófito para não se ensoberbecer e tudo mais. Mas eu larguei, eles não queriam que eu largasse. Então eu apareci com um baseado de maconha na porta da igreja para todo mundo se escandalizar logo e me deixar em paz. Aí disseram, o Caio está desviado. Como eu já usava baseado desde 12 anos e fumava cigarro, eu passei a fazer isso depois dos cultos. Eu não ia para o culto, mas eu tinha uma namoradinha na igreja, então eu chegava lá, fumava meu baseado, jogava no jardim e ficava todo mundo escandalizado, e não me convidaram mais para nada. Eu falei, ainda bem, que o meu negócio era bola, era jiu-jitsu, era menina, eram essas coisas. E eu me entreguei a isso com avidez e intensidade até completar a idade na qual ficou tão ruim viver que eu comecei a querer me suicidar. Foi quando eu me converti. Aí, desse momento para frente, é o que eu estava narrando. Comecei a pregar e eles me convidaram. Aí me ordenaram. Você perguntou se tinha um chamado. Tinha mais do que um chamado. Tinha certeza absoluta que eu estava sendo enviado como Paulo tinha sido. Eu nunca fiz diferença entre um chamado de Deus hoje e o chamado de Jesus a Pedro, a João, a Paulo, a André. Era o mesmo Jesus chamando a discípulos. Eles não eram semideuses, não eram especiais, não tinha ninguém melhor do que eu ali. Todo mundo era só irmão na fé, alguns sabendo mais, outros sabendo menos, e outros sabendo infinitamente menos do que eu sei, que eu já sabia naquele tempo e que sei hoje. Inclusive Paulo fala isso lá em Coríntios 15, né? O mesmo Espírito que falava através deles é o que fala através de nós. E fala através hoje, vai falar sempre. Então eu nunca cultuei apóstolo, nem tive santo de devoção, de nenhuma natureza. E aí aquilo foi crescendo, crescendo, eles me ordenaram, mas eu disse, olha, eu estou aceitando a ordenação por causa do meu pai, mas não tentem botar um cabresto em mim, porque é 2 trabalhos, é tentar botar eu quebrar isso aqui e seguir viagem. E aí a coisa foi tomando uma amplidão que quando eu vi eu estava pregando em tudo que era igreja, catedral e de todas as denominações, de televisão e rádio, em tudo que é lugar. E o governador ia inaugurar uma obra chamada o Arcebispo Rabino e eu. E eu estava ali sem paletó, sem gravata, cabelo grande, toda à vontade. Eles queriam muito ver se me enquadravam pelo menos no vestuário. Me davam trabalho, eu achava tudo aquilo tão atrasado, tão cansativo, mas eu fui perseverando, pregando. Aí chegou um momento em que eu criei que os crentes eram como os crentes eram, porque os pastores eram ignorantes como eram. Mas que se você treinasse os pastores, eles iam ensinar direito aos crentes o que era o evangelho. Aí, além da evangelização que eu fazia de manhã, de tarde e de noite, que era meu chamado princípio, e é até o dia de hoje, meu negócio é anunciar a palavra para quem nunca ouviu, ou para quem só teve o evangelho deturpado através do cristianismo como religião. Então, eu continuei a fazer aquilo e fui agregando ao meu ministério o ensino de pastores. Aí chegou um ponto que eu criei a Vinde em 1978,
a gente evangelizava de todos os modos, eu recebia 10.000 telefonemas por dia de gente querendo se matar, querendo ajuda. Eu treinei conselheiros para todo lado. As igrejas entupiram de gente que se convertia, eu mandava para todas as igrejas de Manaus. Chegou um ponto que eu estava viajando pela América Latina, no Brasil inteiro e tal, não dava mais para morar em Manaus nos anos 70, porque a passagem para sair de lá era praticamente o valor da passagem para ir do Rio de Janeiro a Lisboa. E se fosse para eu ir a Porto Alegre, eu ficava 17, 18 horas num pinga-pinga. E no fim a passagem era uma passagem para a Europa. No custo aí eu me vi obrigado a me mudar para o Rio. Aí no Rio aceitei o convite para ser pastor presbiteriano, sucedendo o meu amado reverendo Antônio Elias. Aí fiquei amicíssimo do reverendo Guilhermino Cunha da Catedral, que eu já conhecia desde 75, 77, e também desenvolvi meu ministério muito junto à Catedral Presbiteriana e rodando o Brasil nos estádios de futebol, ginásios de esportes e reunindo em todos os lugares onde eu fazia cruzadas, assim chamadas, aqueles grandes ajuntamentos em estádios à noite, e eu reuni os pastores da cidade durante o dia para tentar promover unidade, ensino, compreensão do evangelho, exposição bíblica. Todo mundo sabe quem é das antigas. Chegou um ponto que eu já tinha feito isso aos milhares no Brasil inteiro. E o evento da Vinde para pastores, que no início era um só, em outubro, e reunia 4, 5 mil pastores, passou a ficar tão grande que eu tinha que fazer de mês em mês no Brasil inteiro, cobrindo as regiões, fora as viagens para fora. E todo mundo feliz da vida. Você é unanimidade nacional. Até o Macedo me chamou e disse que tinha feito uma pesquisa na Universal e que o povo da Universal me amava mais do que a ele. Aí ele falou: você é mais amado da minha igreja do que eu. Então, o que você faz? Eu digo: nada, eu prego o evangelho, você ouve. Eu sei que você me assiste todo domingo. Aí ele me deu um horário na Record, quando ele passou a ser dono da Record. Domingo de manhã, eu usava 1 hora para pregar o evangelho lá, dentro da Record, sem fazer força para nada, sem pedir favor a ninguém, sem ir atrás de nada. Barganha com coisa nenhuma, sem procurar coisa nenhuma, em lugar nenhum, em nível nenhum, nem no Brasil, nem fora do Brasil. E rejeitando as ofertas mais impudicas, perversas e corruptas que já existiam desde aquele tempo. Então, eu vou sentir. Os bancos masters daquela época. Já tinha. Isso aqui, o pessoal pensa que é novidade. Novidade só é a internet, que mostra as pregas anais da igreja para todo mundo ver, porque eles filmam lá de baixo para cima. Eles mesmos revelam. Mas a porcaria já está presente há muitos anos, eu vendo e sofrendo, e chorando, e me angustiando, e jejuando. Primeiros 10 anos de jejum, de oração, pedindo a Deus um milagre para ver se essa igreja se convertia em corpo de Cristo. E eu tenho milhões de testemunhas que assistiram tudo isso, viram e me ouviram falando isso. Aí, pois bem, chegou um ponto que eu falei: eu vou jogar minha última cartada, já quase 30 anos depois, para ver se isso vinga. Aí eu falei: gente, eu acho que nos falta uma associação de cristãos evangélicos no Brasil. Nós não temos. Então, cada um fala por si, e cada um, no falar por si, só fala loucura. Então, fico eu aqui tentando diminuir as implicações da loucura coletiva. Por que a gente não cria? E criamos. E por causa dessa unanimidade que eu era durante 25 anos, vieram mais de 70 representantes de todas as denominações evangélicas do Brasil e milhares de pastores. A Assembleia de Deus do Belenzinho e a Convenção Geral da Assembleia de Deus era membro. Todas as assembleias, todas as igrejas pentecostais, a Brasil para Cristo, a Quadrangular, pode mencionar todas as que você queira, as pentecostais independentes, as presbiterianas, não só a IPB, mas a Independente, a Unida e a Renovada, todas vieram, os batistas da Convenção, os batistas que não eram da Convenção, os batistas da Renovação Espiritual, todo mundo veio, Lagoinhas e companhias limitadas que ainda eram diferentes do que se tornaram, vieram todos, com exceção da Universal e da Igreja de Madureira.
Assembleia de Deus de Madureira. Madureira porque eu era tão chocado com o Manel Ferreira, eu até me dava bem com o filho dele, com o Abner, como me dou até hoje. Mas o velho Manel fazia muita loucura. E eu dizia, não dá para tolerar isso aqui dentro, porque é um negócio meio de gangster, Que hoje é o Samuel Ferreira, né? que é quem faz o papel do pai. É o gangster contemporâneo, substituindo o velho Manel. E o Abner está muito mais na dele, lá na Catedral de Madureira. Ele é muito mais dialogável do que o Samuel, que é um pavão magro, né? Pois bem, aí eu tentei 10 anos, mas eu via que não dava. Era confusão para todo lado. Rodovalho versus César Augusto de vida, um escândalo. Estevão Hernandes dando golpes em todo mundo em São Paulo, os pastores chocados, ele tirando banda das igrejas, comprando todo mundo, contratando serviços que ele não pagava, mais de 500 endividados batendo na minha porta pedindo solução para todo lado, e isso aí, e milhares de outras coisas iguais. 10 anos vendo aquela coisa nojenta, eu falei, meu Deus, o Alibaba pelo menos só tinha 40 ladrões. Eu tenho milhares de ladrões, eu me tornei o Alibaba dessa coisa toda. E tendo que diminuir o agravo. Lá vinha Rede Globo, Rede Manchete, televisões do mundo inteiro, New York Times, Chicago Tribune, Miami Herald, Der Spiegel, BBC de Londres, rádio, televisão, tudo. Todo mundo em cima de mim, cobrando as coisas que o Macedo fazia, que repercutiam na Europa, em Angola, nos Estados Unidos. E esse cara é membro? Não, não é. E os que são exatamente pessoas opostas a isso. Eu dizia, não, infelizmente não. É o que a gente tenta, mas infelizmente não. Depois de um tempo, meu amigo, eu não aguentei mais. E aí fiz a minha carta de renúncia de tudo, da EVB, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, onde eu era membro, Supremo Concílio, Igreja Presbiteriana Betânia, onde eu era pastor honorário já por quase 20 anos, a Catedral do Rio, onde eu continuei pregando, mas não quis nenhum vínculo formal. Me desliguei do Comitê de Lausanne, que só tinha gente boa, mas eu digo, eu estou me desligando aqui, eu vou me desligar também dos que eu gosto muito, mas eu quero, de fato, me desinstitucionalizar de tudo. Foi também o período do meu divórcio. Aí eles pegaram o meu divórcio e começaram a me atacar, supostamente por causa do divórcio, mas não foi o meu divórcio em relação à minha esposa que causou nada, porque eles já estavam acostumados com o pastor se divorciando, que eles absorviam. E eram pastores promíscuos, que se divorciavam depois de terem sido flagrados em todas as perversões desse mundo. Nunca foi meu caso. Ninguém nunca me viu fazendo nada, fui eu que tomei a iniciativa e disse, olha, está acontecendo isso, eu não sou assim, eu estou me separando, vou recomeçar a minha vida, mas o divórcio que fez os evangélicos ficarem como eles são, na maioria deles, em relação a mim até o dia de hoje, foi o meu divórcio institucional. É isso que faz eles ficarem com raiva e jogando em mim a pecha de amargurado. Amargurado de que se eu não queria antes, não queria durante, não queria depois, não quero agora, sou convidado para voltar, me ofereceram um cargo de bispo, de arcebispo, de tudo que é grupo denominacional, de professor de seminários dos mais renomados. Eu não quis nada, não quis ninguém, continuo não querendo, não aceitei nem salário, precisando, quase passando necessidade, mas dizia, não vou negociar com ninguém. Aí vem o cara, porque eu digo alguma coisa sobre o Silas Malafaia, aí diz que eu tenho inveja do Malafaia. Inveja de quê? De ser doente mental, de ser um insano, um maluco, de não passar num teste de inteligência emocional, de tão desvairado que o cara é. Uma figura que eu conheço desde que ele tinha 18 anos de idade, ele já estava se inclinando nessa direção ruim. E foi ele que recebeu durante anos dinheiro do Macedo para ficar de plantão no programa 25ª Hora. A toda vez que o meu nome aparecesse, fala mal de mim, depois ir lá chorando, como ele foi algumas vezes, me pedir perdão, porque sabia que eu era um homem de Deus,
como até o dia de hoje ele sabe e respeita. Então, eu não tenho nada, eu só digo hoje o que eu sempre disse. O resto é uma garotada que nasceu outro dia, que não sabe diferenciar se essa mão é a direita, se essa é a esquerda, não tem noção de história nenhuma. Toda a cultura deles veio dessa miscelânea babelesca da internet e de um monte de loucos que todo dia dizem uma coisa diferente, sem formação nenhuma, sem estudo nenhum, sem cultura nenhuma, sem vínculo histórico nenhum, sem conhecimento de coisa alguma, mas são os que vão fazendo a cabeça de uma multidão para quem, quanto mais louco o indivíduo seja e lacre, mais é a eles que eles se associam. Então eu tenho absoluta consciência de que os milhões que me seguem nas diversas plataformas são pessoas de um nível diferente de consciência, de percepção, de entendimento, de intelecção, de busca de verdade, e que é um grupo seleto, são milhões, mas um grupo de uma grande seletividade de conhecimento. Por isso, tudo que eu digo repercute tanto. E tem outros que têm lá 15 milhões de seguidores, mas eles podem falar o que eles quiserem e não vai ter repercussão nenhuma. Porque o que eu digo aqui repercute porque os que me seguem são todos formadores de opinião, que vai capilarizando para todo lado. Então cria um incômodo extraordinário. Essa é a diferença de audiência e de relevância. E de relevância. E eu sempre trabalhei com base em relevância, embora tenha tido um tempo em que ninguém tenha tido mais audiência do que eu no país inteiro. Mas eu nunca dei importância às multidões. Eu Você sempre tinha achei audiência e relevância, né? relevância. Eu sempre achei que multidão era vapor. Se você sopra, ela vai para lá, ela vem para cá, ela não entende nada, ela aplaude quem você mandar. Eu sempre busquei mais a consciência, a relevância, a compreensão, o discernimento, a intelecção. Com essas pessoas eu me dou infinitamente melhor a vida inteira. Então, quando eu vejo alguém dizendo o Caio é um amargurado, eu digo, é total ignorância histórica. Senão ele morreria de vergonha de saber que eu não queria entrar e fui eu que pedi para sair. Se eu quisesse ter voltado, eu voltaria todo dia se eu quisesse, porque todo dia tem gente dizendo, pelo amor de Deus, volta. E eu E não quero.